Reforma mexe com herança, IPVA e IPTU. Olá, sou o Rubens Branco da Branco Advogados. Vamos falar hoje sobre esse tema. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal, coloque o seu like ou dislike quanto ao tema tratado. A reforma tributária prevê uma ampla mudança no sistema de pagamento de impostos sobre o consumo. Mas tem alguns dispositivos que não mexem só com o imposto sobre o consumo. Tem também um pouco de tributação sobre o patrimônio. Essas modificações, que ninguém está falando muito, dizem respeito aos impostos sobre propriedade de veículos automotores, o conhecido IPVA, de propriedade predial, territorial e urbana, o famoso IPTU, que pagamos às prefeituras, e a transmissão causa-mortes e doações, que é o imposto estadual. Essas novas regras, nesses casos, entram em vigor imediatamente após a promulgação da proposta, sem prazo para transição. A proposição ficou conhecida popularmente como Reforma Tributária sobre o Consumo, porque as alterações mais relevantes trazidas pelo texto são no imposto sobre o consumo, que vai sumir o ICMS, o ISS, o PIS e o COFINS. Mas a proposta de emenda à Constituição, a PEC 45, tem como objeto a alteração do sistema tributário em geral e, portanto, veicula todas essas alterações que precisam ser realizadas no texto constitucional, não entrando ainda na área do imposto de renda, que uma outra legislação, que já falamos aqui, está tratando. Então, o IPVA. O IPVA vai passar a incidir sobre jet skis e jatinhos particulares. A PEC prevê a incidência desse imposto também sobre veículos aquáticos e aéreos. Assim, os proprietários de embarcações como iates, jet skis, donos de automóveis passarão, então, a pagar o IPVA. O dos automóveis, todos nós conhecemos que já pagamos. Mas quem é dono de jatinho ou que for dono de embarcações vão passar a pagar, ou seja, mais imposto para os municípios. Segundo o texto, ficam excetuadas do tributo, no entanto, as aeronaves agrícolas e embarcações voltadas a transporte aquaviário ou de pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Ou seja, quem é dono de um barquinho que usa para colher peixe, para pescar, para sustento próprio, esse não precisava pagar. Já que na época que esse imposto IPVA foi criado, talvez não houvesse no país tantos aviões e veículos aquáticos particulares, e como agora o número desses veículos aumentou muito, o governo tentou aí nessa PEC, nessa proposta de emenda constitucional, passar a tributar esses bens que não eram tributados e que afeta principalmente as pessoas de maior poder aquisitivo, que são os que possuem jatinhos, jet skis, embarcações, iates, etc. Por ser de competência estadual, as alíquotas e regras de isenção do imposto são definidas pelos governos estaduais, por isso variam em cada unidade federativa. O valor arrecadado vai ser dividido entre o estado e o município no qual o veículo é emplacado. Existe uma previsão de aumento de 10% na arrecadação do IPVA com a ampliação da base do tributo. Quase 90% dessa elevação viria da tributação sobre embarcações, iates, barquinhos, etc. Enquanto o restante de propriedade de aeronaves a jato, turbohélice e helicópteros. O entendimento do STF sobre o atual texto constitucional é de que IPVA só alcança veículos terrestres. Nas últimas décadas, os ministros da Corte barraram a tentativa de cobrança do imposto sobre embarcações e aeronaves, já que a Constituição fala veículos terrestres. Mas, como a emenda constitucional está aumentando a abrangência desse imposto, a decisão do Supremo, que proibia a cobrança sobre veículos não terrestres, cai por conta da emenda constitucional. É previsto também a cobrança desse IPVA em alíquotas progressivas, em razão do impacto ambiental de veículos. Ou seja, quem tiver um veículo que não impacte tanto a natureza, pode ter um benefício com uma redução da alíquota que cada estado vai ter autoridade para legislar. Com relação ao IPTU, só para lembrar, é aquele imposto que você paga anualmente sobre a sua propriedade imobiliária, seu apartamento, sua casa, etc. Os
prefeitos, as cidades podem aumentar o IPTU, mas precisa de uma lei municipal que tem que passar pela Assembleia de Vereadores, que aprova ou não a lei, então o prefeito faz o aumento. Agora, os prefeitos poderão fazer o aumento do IPTU sem perguntar aos vereadores. O município vai ter que determinar as circunstâncias em que a carga tributária poderia ser aumentada, mas a autonomia ficará com o prefeito. Consequentemente, a maioria dos prefeitos vão aumentar com mais frequência o nosso conhecido IPTU. Vai majorar em muitas cidades o valor do IPTU, embora os critérios, conforme eu disse, vai ter que ser estabelecido pela Câmara. Mas uma vez estabelecido o critério, os prefeitos vão poder aumentar a seu bel prazer. Eu me pergunto o que acontece se a Câmara não estabelecer os critérios. Será que os prefeitos poderão aumentar o imposto se não há critério estabelecido pela Câmara? Mais uma dúvida aí a se tirar no futuro. E também o imposto sobre herança, que é o conhecido ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doações, passará a ser progressivo em todo o país. Na realidade, em alguns estados, esse imposto já é progressivo. Só para mostrar, fazer um pequeno resumo aqui, cada estado tem uma alíquota de ITCMD. Por exemplo, o estado do Acre, 4%, Alagoas, 4%, Amapá, 4%, Amazonas, 2%. Bahia já é progressivo, é de 4 a 8%. Ceará, de 2 a 8%, também já é progressivo. Distrito Federal, Brasília, de 4 a 6%. Espírito Santo, 4%. Goiás, 4%. Maranhão, de 3 a 7%. Mato Grosso, vai de 0 a 8%. Mato Grosso do Sul, 6%. Minas Gerais, 5%. Pará, 2 a 6%. Paraíba, 2 a 8%. Paraná, 4%. Pernambuco, 2 a 8%. Piauí, 2 a 6%. Rio de Janeiro, 4 a 8%. Rio Grande do Norte, 3%. E Rio Grande do Sul, 0 a 6%. Então, muita gente está achando que vai haver o aumento da alíquota máxima. Para haver o aumento da alíquota máxima, que hoje é 8%, vai precisar de uma regulamentação feita pelo Senado Federal. Com tantos impostos já aumentando, tem que caminhar as dúvidas se durante o ano de 2024 o Senado vai ter coragem de colocar o imposto máximo, que hoje é de 8%, em algo acima disso. Não esquecendo que em outros países essa alíquota é bem mais alta do que no Brasil. Mas com a enorme carga tributária que o Brasil já tem e que vai passar a ser um pouco maior por conta das mudanças que está se fazendo na reforma tributária quanto ao imposto de consumo, mais a tributação que está se fazendo nos rendimentos de fundos, rendimento do exterior, etc., tem que caminhar as dúvidas se o Senado Federal vai aumentar a alíquota máxima do ICMD no ano de 2024. Mas é alguma coisa que tem que se ficar de olho. E nesses estados, que eu acabei de ler aqui, onde a alíquota máxima ainda é abaixo de 8%, o que as pessoas podem fazer é fazer uma antecipação da sua legítima e passar já para os seus herdeiros aquela parte do seu patrimônio que podem ainda fazer a 4% ou até menos, dependendo do estado. O texto estabelece que o imposto terá alíquota progressiva de acordo com o valor da transmissão ou doação. Será pago no domicílio do decujus ou doador e não incidirá sobre as transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Isto também é muito importante que a reforma tributária está esclarecendo, porque até hoje municípios, principalmente municípios, estados, tentam tributar as doações feitas a instituições sem fim lucrativo com base no princípio que a lei não é clara a respeito. Então, agora a reforma tributária está deixando claro que qualquer instituição sem fim lucrativo com finalidade de relevância pública e social vai ser isenta nas doações que receber. É isso aí.